Se você começou a desenhar para desenhar meninas de anime, esse vídeo é feito para você. Eu sou o Ricardo e esse é mais um vídeo da série Desenhando, onde eu abordo tópicos que vão do básico ao avançado em temas relacionados ao desenho e à pintura. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como você vai conseguir desenhar na proporção e com poses super dinâmicas e interessantes de uma forma muito simples e rápida, para você não perder muito tempo e conseguir aplicar o próprio estilo em cima de tudo. Agora, antes do vídeo começar, já se inscreve no canal e curte esse vídeo para me ajudar a espalhar a palavra da arte. Para fazer desenho, sempre existe a opção de você utilizar referências, que difere muito da cópia. Mas eu prefiro que os meus alunos sempre consigam ao menos desenhar a base dos trabalhos deles na imaginação. Por isso que eu explico dessa forma, a partir das coisas mais simples, que eventualmente vão ficar mais complexas conforme o nosso próprio trabalho, ele vai melhorando. Agora, eu quero te lembrar que nesse estágio de aprendizado, o desenho não precisa ser bonito nem perfeito. A gente está criando as bases para os nossos desenhos. Mas é importante que você não use réguas para isso, Sempre tenta fazer aquela medição visualmente ou utilizando só os próprios dedos. Porque afinal de contas, tu não vai ter sempre uma régua na mão para desenhar, e aí utilizar uma régua pode acabar virando uma muleta. Então, por mais que tenha um errinho aqui e ali, isso não é muito importante, não é muito relevante. Vamos começar o desenho pela cabeça, Se tu ainda não sabe como desenhar uma, eu tenho um vídeo dedicado somente ao desenho de cabeças. Eu só preciso dizer que no caso de meninas de anime, você tem que fazer o rosto um pouquinho mais arredondado, com olhos maiores também, geralmente com formas, e linhas mais curvilíneas, mais fluídas, do que a gente usaria para desenhar meninos de anime. Para a gente conseguir fazer a proporção, a gente vai utilizar o tamanho da cabeça como medida básica e a gente vai repetir esse tamanho mais 5 vezes, tendo no total o tamanho de 6 cabeças. Veja bem, esse tamanho de 6 cabeças vai funcionar muito bem para heroínas de anime, adolescentes e jovens adultas. O mesmo tamanho e regras também funcionariam para o corpo masculino da mesma idade, com pequeníssimas alterações, mas a base é praticamente a mesma. Agora que a gente já tem isso, eu vou fazer um esqueletinho básico só para localizar os elementos do corpo que a gente sempre vai utilizar. Não precisa ser nada sofisticado, pode ser bem simples e riscado mesmo. É só para a gente ver que na parte de cima, nas primeiras 3 cabeças, a gente vai ter o tronco, que eu fiz usando um ovo depois da cintura, além dos braços que vão do lado. Já na parte inferior, nas outras 3 cabeças, a gente vai ter basicamente as pernas e os pés. Mas o que a gente já consegue ver aqui, por exemplo, é que o cotovelo vai alinhar com o final das costelas, lá em cima, e que os joelhos vão ficar bem no meio da parte de baixo, no meio da cabeça número 5. Se vocês forem espertos, vão notar que o que eu tenho que fazer sempre é dividir as coisas no meio. Se a gente tem 6 cabeças, 3 cabeças são para a parte de cima e 3 cabeças são para a parte de baixo. O cotovelo está na linha entre a cabeça, 2 e 3, e os joelhos estão no meio da parte de baixo. Tudo isso eu faço para ser o mais simples e rápido possível, lembrando sempre que a gente pode modificar de acordo com os nossos gostos. Nada é uma regra absoluta e inquebrável. Agora, seguindo em frente, indo para o desenho mesmo, para a largura dos ombros dela, a gente vai utilizar a altura da cabeça, só que a gente vai colocar ela de lado. E a partir dessa largura, a gente vai fazer um triângulo levando até o centro da virilha, lá embaixo, no final da cabeça número 3. Como regra básica, a gente quer que a cintura seja um pouquinho mais larga do que os ombros, por isso eu faço uma linha e a partir dela faço um triângulo que vai lá no centro dos ombros e mais para baixo, ainda na parte da cintura, eu faço mais um triângulozinho que ele vai até o centro da virilha. Assim, facilmente a gente já tem a largura do corpo e um formato bem curvilíneo que a gente pode modificar de acordo com o personagem. Depois disso, a gente passa por os braços e as pernas. É importante que o corpo da personagem seja sempre fluido, Então, a linha que sai da parte de cima em direção à perna, ela é uma curva, como se a linha nunca parasse ou ela fosse interrompida. Depois de tudo, a gente vai finalizar, Faltou o posicionamento dos seios. Eles vão terminar mais ou menos no final da cabeça número 2, eles podem ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, vai depender do objetivo que a gente tem dentro do desenho. Mas para ficar mais fácil para ti, a forma mais simples de fazer os seios é desenhando um coração de cabeça para baixo, cuja ponta vai ser o centro da clavícula. Agora é só apagar as linhas e refinar um pouco mais o desenho para a gente ter a proporção certinha da nossa primeira menina de anime. Depois de ter feito tudo isso, a gente pode praticar diferentes posições e ângulos, mas o principal para a gente ter um desenho que vai ser, por mais que ele seja simples, ainda assim ele seja dinâmico e interessante, é que as linhas principais do corpo não estejam completamente retinhas paralelas. Sabe aquele personagem completamente de frente com os braços para baixo? Então, essa posição ela só pode aparecer quando a gente está tentando aprender a proporção. Agora, no geral, o legal é a gente fazer com ângulos que sejam contrapostos um do outro, mesmo que levemente. A cabeça inclinada, o ângulo dos ombros diferente do ângulo da cintura, o que faz com que o corpo tenha uma curva, E as pernas também em ângulos diferentes uma da outra. Tudo isso vai formando a base dos nossos desenhos mais complexos. E aí, gostou do vídeo? Foi útil para ti? Então me segue para ter acesso a mais conteúdos como esse. Valeu!